Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2019, e o nosso tema hoje é chamar pelos guias toda hora. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Quem entra para a corrente de um terreiro, ou mesmo quem inicia seu desenvolvimento mediúnico, será marcado pela presença constante dos guias em nossa vida. Isto é, as entidades procuram tudo fazer ao seu alcance para que estejamos bem, em paz, sadios, no caminho correto, etc. Para muitas pessoas, esse amparo espiritual é uma questão de fé, mas para quem está dentro do terreiro é um fato. E sem dúvida a pessoa perceberá isso ao longo da sua caminhada. O que não quer dizer que estaremos protegidos de todas as adversidades, que não possamos ficar doentes, que não podemos ter a casa assaltada, etc. Não é assim que funciona. Mas os guias estarão constantemente nos apoiando, nos auxiliando, etc. E esse apoio é tão intenso que faz algumas pessoas imaginarem que os guias andam atrás da gente o tempo todo, como se fossem a sombra. Não, não é assim que funciona. Eles têm seus afazeres no mundo espiritual, eles têm a própria vida para cuidar, e não faria nenhum sentido imaginar que uma entidade, para nos auxiliar, teria que ficar andando atrás da gente. Basta você se imaginar no lugar do guia. Você acha que seria legal você ficar o dia inteiro acompanhando uma pessoa? Então, não é assim que funciona. Nós temos livre-arbítrio, nós estamos vivendo a nossa vida e os guias são como bons amigos que se fazem sempre presentes, nos auxiliando, mas eles têm a vida deles para cuidar, eles têm os afazeres e como os nossos bons amigos não ficam o tempo todo atrás da gente, ok? Muito bem. E aí, nesse processo todo, muitas pessoas, principalmente quem está começando, acaba desenvolvendo a mania de chamar pelos guias toda hora e por qualquer coisa. Ah, bateu o dedinho na estante, chama os guias. Ah, tá gripado, chama os guias. Ah, brigou com o chefe, chama os guias. E isso me parece um comportamento que acaba gerando dependência. Eu já gravei uma reflexão aqui chamada Dependência dos Guias. Se você não ouviu, sugiro que você procure aqui no canal. Não me parece ser este um caminho sadio para a espiritualidade, tá? Até porque é uma ilusão achar que o guia vai deixar o que ele está fazendo e vir aqui nos socorrer só porque nós estamos pedindo, nós estamos chamando. Aliás, a maioria dos nossos chamados nem chega até eles, porque normalmente nós não temos fé suficiente, não temos uma oração tão robusta. Eu arriscaria dizer que a cada 10 orações que a gente faz pedindo alguma coisa para um guia, a nossa força é tão fraca que essa oração não chega nem no teto. São pouquíssimas vezes que nós vamos ter uma fé ardente, uma força de vontade sincera para fazer com que essa oração atravesse os céus e a terra. Pelo menos é o que eu percebo, tendo com base a minha experiência e as pessoas que eu conheço. E até porque o trânsito entre as esferas ele não é rápido. Muita gente confunde a facilidade com que o espírito tem de se deslocar aqui no planeta quase que instantaneamente e acham que para eles virem das esferas onde eles habitam, por exemplo, lá em Aruanda, que é uma colônia espiritual para a Terra, seja um passo de mágica, questão de um segundo, e não é assim. Se a gente pegar as descrições espirituais sobre esse trânsito entre as esferas, a gente vai perceber que ele costuma levar aí em torno de 40 minutos a 1 hora. Isso quando os espíritos fazem os caminhos mais fáceis. Até porque existem os chamados campos de entrada e campos de saída, que muitas religiões vão chamar de portais, que são determinados locais, geralmente próximo à natureza,
onde há uma espécie de ponte, um bifrost ligando os planos. Então os espíritos não entram e saem das esferas em todo e qualquer lugar. Existem os pontos certos, onde eles podem entrar e por onde eles podem sair. Então isso leva tempo. Imaginar que pelo simples fato de alguém estar chamando aquela entidade, que ela vai largar tudo que ela está fazendo e vai vir imediatamente ao nosso auxílio, é infantilidade. Ah, mas espera aí, não tem aquele ponto que diz, filho, se você precisar, é só lembrar da vovó que a vovó vem te ajudar? Sim, mas não na hora, né? O ponto fala que é na hora? Não fala. Então as coisas levam tempo para acontecer. Mas, sem dúvida, se o pedido for feito com fé, com sinceridade, com sentimento, ele chegará até o guia que você está evocando, né? Porque evocação é isso, é um chamado. E se ele não puder vir, sem dúvida, ele pedirá que outro venha. Vou dar um exemplo prático. Eu, particularmente, não tenho por hábito rezar pedindo coisas. Eu não tenho esse hábito. Então, eu não fico chamando os guias, por exemplo, quando estou doente, quando estou passando dificuldade, quando estou com problema, porque eu sei que isso compete a mim resolver. E sei que eles vão me apoiar independentemente de ficar pedindo. Então eu não tenho esse hábito. Mas conheço pessoas que todo dia, 2, 3 vezes por dia, estão chamando pelos guias. Ora, quem tem que viver a sua vida é você. Quem tem que fazer as escolhas é você. Quem tem que determinar os seus passos é você. Até pode contar com o auxílio dos guias, pedir uma orientação, mas quem está vivendo a sua vida é você. Então nós precisamos refletir sobre isso, justamente para não gerar dependência. Fica chamando os guias pelas coisas mais banais, por qualquer coisinha. Chega uma hora que as próprias entidades olham e falam, não é nada, deixa para lá. Agora, quando a coisa for séria, quando houver uma real necessidade, não precisamos ter dúvida, eles vão nos auxiliar. Eu percebo, por exemplo, a presença das entidades geralmente na quarta-feira, que é quando nós fazemos em nossa casa o culto do Evangelho no lar. Então, às vezes eu sinto a presença do preto velho, às vezes sinto a presença do caboclo, às vezes sinto a presença do cigano. Eles não vêm todos juntos sempre, eles têm lá coisas para fazer. Eu sou apenas mais um médium. A lista de trabalho das entidades é enorme. Eles não atuam apenas no nosso terreiro e ficam o resto da semana jogando dominó em Aruanda. Eles têm outros espíritos para atender, talvez trabalham com outros médios, têm 1000 afazeres. Daí mais um motivo de não ficar chamando o tempo todo. A gente acaba incomodando a entidade, tá? Então, toda quarta-feira, pelo menos, eu sinto a presença de algum deles. E isso me traz muita paz e muito conforto saber que pelo menos uma vez por semana eles passam ali para ver como eu estou, se estou precisando de alguma coisa, se está tudo bem, se não está, etc. E com isso eu não quero dizer que você não possa pedir algo aos seus guias ou às suas entidades ou chamar por eles, não é isso. O que eu estou querendo refletir aqui é sobre a necessidade, para não cair na banalização, como a pessoa que perde a chave de casa e antes de procurar já pede a ajuda para os guias, né? Bateu o dedinho do pé, depois de xingar, já está pedindo socorro, está com uma dor de cabeça, ao invés de tomar um remédio, vai pedir para os guias virem olhar. Então, isso é uma questão séria. Eu conheço um médium que trabalha com médico espiritual, e certo dia ele passou muito mal, ele ficou muito ruim, e ele chamou muito por esse espírito. E depois de um tempo o espírito apareceu e falou, o que você está me chamando? E ele disse, eu estou doente, o senhor não está vendo? Eu quero um auxílio. O senhor já procurou um médico da terra? Não, então vai procurar. Se ele não resolver, você me chama, porque eu tenho mais coisa para fazer. E muita gente, quando ouve isso, se espanta. Nossa, mas por que a entidade não atendeu, etc, etc. Porque simplesmente, do lado de lá, ninguém passa a mão na nossa cabeça.
A gente até pode continuar acreditando que o mundo espiritual é de algodão doce, que as entidades são anjinhos pulando nas nuvens e tocando harpa, mas a realidade é que o mundo espiritual é um mundo muito semelhante à Terra, onde os desdobramentos pelos trabalhos são enormes, inimagináveis, a ponto dos guias frequentemente me dizerem que nós estamos de férias na Terra, porque trabalho nós só vamos saber de verdade quando chegarmos do lado de lá. Então, nós temos sim muito amparo das entidades, recebemos muito auxílio, podemos pedir auxílio a essas entidades, mas apenas e tão somente quando se fizer necessário, tomando cuidado para não banalizar, não ficar chamando toda hora, até porque quem tem que viver, quem tem que escolher e quem tem que sofrer somos nós e não eles. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.